Bom, voltamos agora para o nosso segundo bloco. Doutor Joci, fake news e dark post, o que são? Pois é, acho que tirando a questão do dark post, fake news é um nome novo para uma coisa muito antiga. Mentira na política. É falar o que não é verdade dentro de um ambiente político. Dizer que uma coisa aconteceu quando na realidade aquilo não é verdade. Então, estão se utilizando dessa expressão que foi muito utilizada nas eleições do Trump nos Estados Unidos, né? que ele fake news e tal, sempre bravejava. E aqui no Brasil, então, vem esse modismo de chamar tudo que é fake news. Aí vem um parênteses para a gente estar falando com o público, obviamente, também que é jornalista, que tem redes sociais, enfim. Nem tudo que se fala, ainda que seja de forma errônea ou mentirosa, não é fake news. Por exemplo, a gente vai dar uma diferença. Eu ressuscitar uma matéria, uma notícia antiga, isso não é fake news. Isso pode estar fora do padrão de uma notícia atualizada, mas não é fake news, porque a notícia pode ser verdadeira. No entanto, ela não está dentro, vamos dizer, da contemporaneidade dela naquele momento. Uma notícia de 2007 que eu quero atingir alguém. Estou trazendo à tona algo que é verdadeiro, mas não é uma fake news. Né? Então, fake news é, na sua essência, aquilo que é mentiroso, aquilo que é difamatório, aquilo que é injurioso, aquilo que de alguma forma quer atingir alguém e não tem fundo de verdade. Isso é fake news. Isso é mentira mentirosa. E muita gente hoje, uma notícia errada, isso é fake news. Não, uma notícia errada é uma notícia equivocada, porque todos nós somos humanos, somos passivos de erro. Quem nunca errou? Quem nunca? Na verdade, o jornalista erra também. E quantos jornalistas que eu já vi errou e fez uma nota dizendo, eu errei e tal. Né? Vou dar um exemplo aqui muito claro, acho que um dia desse o Paulo Andreoli fez uma notícia e foi para a página dele e falou, eu errei naquela informação e tal. Então, isso se vê, eu acho que com muita mais, vamos dizer, credibilidade ao jornalista, porque de fato ele está aceitando um erro. Então, fake news basicamente seria isso. Agora, está sendo e vai ser muito disseminada aqui nessas eleições a notícia com cunho de direcionar a adversários políticos, a rivalizar, a dizer que isso aconteceu, fulano foi preso, Lava Jato, isso. E aí vem uma outra grande situação que, infelizmente, muitos eleitores não sabem. O fato de alguém responder um processo não quer dizer que essa pessoa é ou não corrupto, é ou não bandido. A gente, como advogado, sabe que o direito de defesa é sagrado. E quantas pessoas que são processadas e no final são absolvidas? E aí? Hoje o que está tendo muito, Murilo, é o punitivismo das redes sociais, é o julgamento do tribunal das redes sociais. Hoje tem muitos doutores, tem muitos advogados, tem muitos juízes, tem muitos médicos, né? Muito psicólogos de redes sociais que são um perigo, né? A gente acaba trucidando posturas, caráter, enfim, gente que tem uma vida toda. Exemplo, o reitor lá da faculdade da Universidade de Santa Catarina, que depois se constatou que sequer o homem deveria estar preso. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. E, infelizmente, a gente vive essa onda, né, de que todo mundo quer punir, quer falar mal, quer julgar. Eu sempre... E o fake news encontra um terreno fértil exatamente nisso, porque as pessoas não checam a fonte. E isso geralmente acontece muito em grupo de família, né? O camarada recebe, nem checa a fonte nem nada, já manda. Então eu geralmente quando isso acontece, falo, pessoal, não faz isso, vocês estão passando e é bom que se diga, você eleitor, você internauta que está em casa, se você repassar uma notícia que é falsa e algum candidato for à justiça reclamar daquilo que é injurioso, difamatório, criminoso, você que repassou, você que compartilhou também é solidário com tem responsabilidade criminal. Então haverá punições. Com certeza, desde que possa haver a identificação de quem fez, de quem disseminou, de quem compartilhou, de quem comentou, certamente essa rede todinha será responsabilizada. Isso é bom que se diga. Então, fake news basicamente seria isso, notícia falsa, com um nome novo, mas de uma coisa que acontece na política desde que eu me entendo por gente, que é mentir no terreno da política. Dark post. Apesar desse nome, aí sim, uma coisa talvez mais nova, né? Para quem mexe na área de mídia digital. Dark post é um sistema que o Facebook tem, né?
principalmente Facebook, de direcionar postagens para segmentos. Então eu escolho lá, eu quero advogados, mulheres, para falar determinado publicação. Eu impulsiono, que é uma novidade das eleições agora, o candidato, o partido ou a coligação impulsionar, e aquela postagem vai aparecer na timeline daquelas pessoas que se encontram dentro vamos dizer, daquela peneira que eu fiz, escolhendo quem que eu quero, e aquela postagem sempre vai aparecer para ela, não aparece para todo mundo. Então isso se chama um post oculto, né? Ou um post fantasma, né? Uma tradução mais literal, uma postagem fantasma. Então aparece somente para aquela pessoa. Isso o Facebook, obviamente, é uma ferramenta que existe. Disseram que talvez nessas eleições isso vai acontecer com menos frequência, porque eles vão tentar direcionar o máximo possível de forma mais transparente nas timelines, mas eu acredito que é uma ferramenta, não é ilegal, né, é uma possibilidade digital de utilizar essa ferramenta e segmenta a quem você quer atingir. Eu quero atingir advogado, mulheres na faixa etária de tantos anos, ou evangélicos na faixa etária de tantos anos. Então, acho que dá para segmentar. E sem dúvida alguma, essas eleições, talvez seja a próxima pergunta, eu já vou logo falando, a gente saiu de uma seara do campo da rua. As propagandas eleitorais hoje não existe mais na rua como existia. O legislador ele restringiu. Eu, como eleitor, não posso mais pintar o muro da minha casa para dizer eu apoio fulano. Eu, como eleitor, não posso mais colocar uma faixa na minha casa, ainda dentro dos 4 metros quadrados, que não seja um outdoor, por exemplo, dizendo que eu apoio esse ou aquele. Não posso. Hoje eu posso colocar um adesivo de 50 por 40 na janela da minha casa. É isso. Então, ou seja, o legislador ele optou para tirar a propaganda eleitoral das ruas, ou seja, a propaganda convencional, e começou a liberar uma propaganda digital nas redes sociais. Então, sem dúvida alguma, a novidade dessas eleições, a massificação da propaganda eleitoral nessas eleições será as redes sociais, ou serão as redes sociais, né? WhatsApp, Instagram, o YouTube, Facebook, dando mais prioridade para o Facebook e para o WhatsApp, sem dúvida alguma. E é também um campo muito fértil, infelizmente, para as tentativas de fake news. Todavia, mais uma vez, a gente alerta que quem acha que a internet é terra de ninguém, que não vai ser alcançado, certamente a Polícia Federal, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Federal, O próprio candidato, vai buscar a justiça e tem meios de se achar quem foi que fez aquela postagem. E dali para frente, todo mundo que segmentou, que compartilhou, enfim, que deu segmento. Então, é bom que se diga, então, que esse campo hoje da propaganda eleitoral, ele saiu das ruas e foi para a rede social. E por quê? Foi para a internet. Para ficar, vamos dizer assim, numa pseudo tentativa de baratear as eleições. Porque sabe-se que a propaganda eleitoral de rua, propaganda eleitoral impressa, tem um custo mais alto do que, por exemplo, propaganda eleitoral digital. virtual. Não suja, né? Não ofende ao meio ambiente, é politicamente mais correto, então tem tudo isso. Agora, estamos vivendo novos tempos em relação à propaganda eleitoral, estamos vendo, inclusive, plataformas, mecanismos que serão pela primeira vez utilizados numa eleição, que a gente ainda, como advogado, como juiz, como promotor, como, enfim, candidato, partido, a gente não sabe ao certo como isso vai ser implementado na justiça eleitoral. Essa é a grande verdade. Pode carro de som esse ano? Esse ano, inclusive, tem se falado que carro de som agora só com o candidato perto do carro de som. No meu sentir, também um grande equívoco. Por quê? A legislação eleitoral, ela como toda e qualquer legislação que restringe, quando ela quer restringir, quando ela fala é proibido isso, ela diz que é proibido isso. Não é permitido aquilo, ela está dizendo de que forma que é permitido. No caso do carro de som, ela diz o seguinte, que o carro de som só é possível utilização em carreata, passeata, comício ou reuniões. Ela não diz é permitido nessas situações desde que o candidato esteja. Ela não fala isso. Correto. Então, vamos imaginar uma forma muito lógica. O candidato está lá em Vilhena, fazendo a Campanha para deputado campanha estadual. para deputado estadual em Vilhena. Só que ele tem apoiador aqui em Porto Velho. Quem disse que 4, 5 apoiadores não pode cada um pegar o seu carro,
colocar esses carros, colocar um carro de som e fazer uma carreata em prol daquele candidato. Não vejo problema nenhum. A mesma coisa a passeata, se juntar 10, 15 pessoas, obviamente com folhetos, apoiadores, e fazer, junto com um carro de som, aquela passeata em prol daquele candidato. Então, obviamente, acaba sendo aí uma dica, porque eu tenho visto muita gente fazendo aí uma interpretação mais errônea, mas me desculpem, eu não vi, li, reli várias vezes e não vi nenhuma proibição nisso. É questão de interpretação. E no direito eleitoral, veja, o que não está proibido, obviamente está permitido. A adesivação nos carros particulares Teve continua do mesmo? Não, teve uma mudança. Teve alteração. Teve alteração em relação. A adesivação permitida é 40 por 50, metragem, ou 50 por 40. Numa ou nas duas, eu entendo também que seja nas duas laterais e também no vidro traseiro. Tem quem entenda que só pode ir numa lateral para que não tenha o efeito outdoor. Aí vai da interpretação. Mas pelo menos uma lateral pode ter o adesivo e também em toda a extensão do vidro traseiro do carro que a pessoa pode colocar o micro perfurado. Não pode mais envelopar o carro como envelopava, porque aí sim tem um efeito outdoor. Dr. Joaci, 45 dias é tempo suficiente para uma campanha a nível nacional? Não. Não é. É uma novidade que a gente tem desde as eleições de 2016. Uma novidade que foi, ao meu sentir, nociva à própria Justiça Eleitoral. Porque, vamos falar a verdade, essa novidade ela só ajudou quem? Quem está no poder. Pessoa que quer se fazer conhecer em 45 dias não faz, meu Deus. Não tem condição. Eu, um outsider, só se eu tiver muito dinheiro, aproveitei o período de pré-campanha para me lançar, para dizer o que eu posso fazer. E aí sim, nos 45 dias, eu só vou correr atrás e tentar fechar o que eu já venho fazendo. Nessa perspectiva, sim. Agora, de uma pessoa que realmente está fora da política e tentar nos 45 dias se inserir, não tem como. Isso ajuda quem já está no poder. Então, inclusive foi tentada uma proposta de, por exemplo, para melhorar essa situação, começar a fazer, por exemplo, vamos dizer, um checklist de quem quer ser candidato em fevereiro do ano da eleição. Certo. Então, partido A, B ou C, vocês trazem aqui os seus candidatos que vão concorrer nessas eleições, Justiça Eleitoral vai analisar, vai fazer a peneira, ver quem pode. Até junho a gente responde, porque em julho já sabe quem pode ser candidato. Só vai entrar na eleição quem é ficha limpa, por exemplo. E aí não teria problema nenhum de recurso, disso, de briga. Então, foi uma proposta implementada e tentou-se discutir isso o ministro Henrique Neves, querido amigo Henrique Neves, só que num primeiro momento foi aceito pela Justiça Eleitoral e depois isso não foi aceito, mas certamente isso vai ser rediscutido, porque senão a gente acaba vivendo o que a gente está vivendo hoje. Essa insegurança que traz ao eleitor. Mas ele é candidato, eu não entendo quantas e quantas pessoas nos pedem para tentar explicar para elas se pode, não pode, o cara é candidato ou não é, eu voto ou não voto, eu perco o voto se eu votar, enfim. Então isso traz uma insegurança que eu acho que não é bom para a própria Justiça Eleitoral. Então, os 45 dias de campanha não ajudou nada nem ninguém. Eu vou deixar uma pergunta para o nosso terceiro bloco. Joaci, qual é a sua perspectiva em relação ao tempo de TV? Justamente nessa situação de campanhas de 45 dias, que é pouco, na sua perspectiva, e tempo de TV para as campanhas majoritárias. Aí eu cito presidência e governador, para cargo de governador. A gente volta no terceiro bloco com o Joaci respondendo essa